aquele velho ditado, quem sai na chuva é para se molhar. E estar do lado que eu estou, eu sei que você é combatido. Se você está do lado dos rejeitados, você vai ser rejeitado. Se você está do lado dos ofendidos, você vai ser ofendido. Se você está do lado dos que apanham, você vai apanhar também. E uma coisa que eu gosto sempre de dizer, que eu nunca mudei de lado. Eu sempre prefiro estar do lado dos que perdem, não dos que ganham. A minha opção pela vida da igreja, da comunidade, ninguém ia da minha casa, eu ia sozinho. A minha formação sempre foi uma formação que teve o aspecto religioso, não tanto por influência do pai e da mãe. E a mãe e o pai não iam na igreja? Não... Minha mãe ia mais quando solteira, depois, pelo que ela contava, depois de casada ela não tinha uma frequência. E rezávamos em casa, minha mãe é sempre muito piedosa, ela foi filha de Maria e tudo mais. Mas depois do casamento, devido às tarefas de sobrevivência, meu pai trabalhava num armazém, então quando tinha feira, minha mãe tinha que preparar o lanche da quinta-feira para ser vendido, era o bauru que chamava. Então ela preparava tudo na véspera, então ela tinha muitas tarefas, cuidar de casa, cuidar do meu pai, cuidar dos 2 filhos, depois nasceu meu outro irmão, nós éramos 3 também. 3 irmãos. Meus 2 irmãos já são falecidos. Então, eu gostava de ir na igreja. E na escola onde eu estava, tinha uma irmã muito boa, chamava-se Irmã Inesita. Ela quase não enxergava. Ela usava um óculos que parecia um fundo de garrafa. E ela viu os alunos que estavam com mais dificuldade, eu era um dos, e chamou para nós ajudarmos na missa, para sermos coroinhas. E eu fui, e eu gostava tanto dela que em uma semana eu aprendi a responder a missa em latim. Porque a missa era em latim, sim. Isso é 1958, 59, e eu respondia a missa em latim e cuidava do padre Antônio, que ele tinha estado na guerra, na Segunda Guerra Mundial, e ele tinha uma neurose de guerra, não podia fazer nenhum barulho forte que ele assustava, se batesse a porta ou se caísse alguma coisa. Ele achava que era uma explosão, alguma coisa assim. Ele tinha medo. Nossa, então a gente precisava segurá-lo. Então as irmãs nos treinavam, eu e outro meu amiguinho, e o outro coroinha se chamava Augusto, era de uma família portuguesa. Eu gostava muito dele, ele foi muito paciente comigo. Quando eu estava com muitas saudades de casa, eu ia conversar com ele. E então me marcou muito isso, né? De dizer, você é muito sensível. Ele falou até, você é sensível como uma pombinha. Você vai sofrer muito, ele falou. E parece que foi uma certa premonição. E o senhor tentou se blindar desse sofrimento, ou o senhor optou por receber esse sofrimento assim? Então não tem como blindar, né? Não tem como blindar. Você não é uma pessoa blindada. Eu acho interessante que alguns padres, meus colegas, que não estão tão próximos, perguntam às vezes para as pessoas, o padre Júlio anda em carro blindado? O padre Júlio tem segurança? Não, não tem nem carro blindado, nem segurança. Então, a gente tem que saber que aquele velho ditado, quem sai na chuva é para se molhar. E estar do lado que eu estou, eu sei que você é combatido. Se você está do lado dos rejeitados, você vai ser rejeitado. Se você está do lado dos ofendidos, você vai ser ofendido. Se você está do lado dos que apanham, você vai apanhar também. E uma coisa que eu gosto sempre de dizer, que eu nunca mudei de lado. Eu sempre prefiro estar do lado dos que perdem, não dos que ganham.
Prefiro estar do lado dos que apanham, não dos que batem. Em que momento o senhor tomou essa decisão? É uma aprendizagem. Acho que as decisões não são estáticas, elas são dinâmicas. É como no casamento, como em todo relacionamento. Nunca está pronto. Tem sempre que ser construído. Sim, verdade. Assim é o amor. O amor não é um pacote que você compra, mas um caminho que você trilha. É um caminho, eu entendo. E é isso mesmo. Mas o amor, qualquer relacionamento, qualquer situação que você se propõe a enfrentar, você tem que, quanto mais preparado, quanto mais você se aperfeiçoar, se adequar, melhor vai ser esse caminho, né? Por mais difícil que seja, você precisa estar preparado para enfrentar as dificuldades desse caminho, porque você sabe que ele vai ser difícil. E de verdade me assusta um pouco, porque quando você fala, o padre Júlio anda de carro blindado? Não, não anda. Ele se protege de alguma forma? Não, ele está lá no meio de todo mundo, acesso a todo instante. Porque não é... por um instante, se não em vários, você foi perseguido diretamente. Eu sei que você já sofreu diversas ameaças de morte. Sei até aí, eu achei incrível, que você já andou de carro com uma das pessoas que queriam te assassinar, né? Por uma escolha sua. Sim. Você não sei se você não entende ou se você vê de forma diferente do que eu vejo, que falta às vezes uma prudência ou alguma coisa em relação a isso, sabe? Porque é uma voz forte e ela, teoricamente, vai ser calada. Sim, é um risco que a gente tem. Então, o caminho que eu faço tem um preço, ele não é gratuito. Eu tenho que saber que eu vou enfrentar desafios. Eu gosto muito de uma santa, que até temos uma casa dedicada a ela, que é Santa Edith Stein. É uma santa muito contemporânea, ela morreu em 1942. Ela foi gaseificada pelos nazistas, ela morreu no campo de concentração. Ela era judia, ela ficou um tempo ateia, depois ela se tornou cristã, católica, na casa de uma família protestante. E depois ela foi muito perseguida por ser judia, e ela era uma filósofa, fenomenóloga, trabalhava com Edmund Husserl, e quando ela perdeu toda a cátedra e tudo, ela foi para o Carmelo, em Colônia, na Alemanha, depois para Etten, na Holanda, e por fim ela foi presa pelos nazistas e foi levada para Birkenau, onde ela foi gaseificada. Ela diz uma frase muito bonita, que eu gosto muito. Ela diz: sabemos que o amor nos conduz, não sabemos para onde, mas nos conduz. Então, ter fé é confiar. O amor está me conduzindo. Para onde? Eu não sei. Mas tem que ter coragem para andar num carro do cara que você... O cara tá lá para te matar, você sabe disso. Você vai andar de carro com ele. Eu quis mostrar para ele que confiava nele. Esse caso foi muito interessante. Eu não sei dessa história, eu até ia perguntar qual que é. A Valdênia, que é uma advogada, ela teve que sair do Brasil durante um tempo, por ameaças. Ela depois se casou, ela está no Nordeste do Brasil. A Valdênia é minha querida amiga, irmã, que atuou muito comigo nas prisões, nas delegacias, nas rebeliões da antiga FEBEM. Nós vivemos momentos de fogo, de tiroteio, de cercados pela tropa de choque. E aconteceu um caso lá onde ela morava, de que mataram uma pessoa. E essa pessoa que matou era ligada a um grupo de tráfico, um grupo forte na região. E só que eles pegaram um rapaz deficiente mental e pediram para ele pegar o corpo e jogar no rio. E o rapaz foi com a carriola, pegou o corpo do que foi morto e jogou no rio. Conclusão, ele foi preso. E nós sabíamos, e a Valdênia sabia, que não era ele. E aí nós começamos a defendê-lo e tratar na delegacia. E aí ficou claro que não era ele e prenderam a pessoa. E na hora que prenderam essa pessoa, o delegado viu que a Valdênia estava falando comigo no telefone sobre o caso. E o delegado falou para a família
do preso. Eu não posso fazer nada porque até o padre Júlio está seguindo o caso. Aí o pessoal desse grupo disse: mata o padre. E a pessoa que ia me atropelar, ele ia me matar atropelado, falou para a Valdênia: olha, eu sou do interior da Bahia, eu estou com peso na consciência de ter que matar um padre. E a Valdênia perguntou: que padre que você vai matar? Ele falou: o Júlio Lancelotti. Ele falou: pelo amor de Deus. Aí ela me ligou e falou: onde você está? Eu falei: eu estou na Casa Vida, que era a casa das crianças com HIV e AIDS. Ela falou: não saia daí. Aí eu fiquei esperando, ela veio com o rapaz, o que ia me matar. Ela foi muito corajosa, né? E aí eu falei para ele: olha, eu não tenho como te provar que eu não tenho nada a ver com a pessoa que está presa e não estou prejudicando em nada. Você vai ter que olhar nos meus olhos e acreditar em mim. E para que você saiba que o que eu estou falando é verdade, eu vou entrar no teu carro e você vai me levar para casa. Nossa. Aí ele me levou para casa.